hoje a gente fala sobre louvor e adoração e eu tenho o prazer de receber aqui o pastor Fernandes Lima. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Jaque, você de casa aí acompanhando, espero que vamos cooperar com isso aqui. Não é um tema polêmico não, viu? É um tema mais compreensível, porque louvor e adoração você tem que compreender. Verdade. Uma pessoa que não tem um coração cheio de Deus, ela não consegue louvar nem adorar. É mais compreensível do que executável o louvor e adoração. Pastor, olha, eu digo que realmente é um prazer te receber aqui porque a gente te conhece, eu já conheço há muitos anos, conheço do dia a dia e faço essa pergunta porque realmente conheço de conviver, já na época que eu estava aqui na sede, convivemos juntos praticamente todos os dias, conheço a família do pastor e sei que é uma pessoa que vive o louvor e a adoração na vida, não só quando necessariamente está em cima do altar, cantando ou está em algum palco de algum evento cantando. E aí eu queria começar falando sobre isso. O louvor e a adoração não tem a ver só com cantar, tem a ver com o estilo de vida, não é verdade? Com certeza, estilo de vida totalmente, porque isso é um assunto muito assim, as pessoas confundem muito, né? Tem pessoas que esperam chegar o domingo para louvar e adorar. Olha que coisa, quando Deus deu a ordem para Moisés ir até a Faraó, lá em Êxodo 5, a Bíblia diz, deixai o meu povo ir, para que celebre uma festa. Mas onde? No deserto. Observe, agora deserto é lugar de celebrar, deserto é lugar de adorar e contemplar e magnificar, porque o que significa o louvor, esse ato de louvar, magnificar, exaltar, porque nós louvamos a Deus pelo que Deus fez e pelo que Ele faz. Nós o adoramos pelo que Ele é, santo, carinhoso, majestoso, um Deus onipotente, onipresente. Então tem certa diferença. Tudo aquilo que eu louvo, automaticamente quando eu me expresso, já é a parte de adoração também. Eu posso louvar e ao mesmo tempo adorar. Estou aqui celebrando, né? Esse Deus é tremendo, na hora eu posso, Jesus, o Senhor é tremendo, obrigado pela minha vida. Olha, louvor e adoração, tudo junto. Então é muito importante quando você adora, quando você louva. Mas se você não tem um coração cheio de gratidão, porque o louvor só pode brotar num coração cheio de uma pessoa grata. A pessoa não grata, ela não louva, não adora. Eu posso adorar você, não, eu posso te louvar. Como assim que eu posso louvar uma pessoa? Porque lá em Provérbios 27, 2, a Bíblia diz, louve-te o estranho e não os teus lábios. Eu posso chegar, nossa, já que você está apresentando o programa muito bem, isso é um louvor, isso é um elogio. Mas isso precisa ter muito cuidado, porque o elogio em excesso, isso pode prejudicar muito. Então é muito importante, louvor e adoração, para você que não entende isso, não é só cantar na igreja, ele não é só musicalizado na igreja. Isso é um estilo de vida, é uma forma que você escolhe de viver. Tudo que eu faço na vida é para louvor a Deus, porque tudo que nós temos que fazer é para adorar. E fomos feitos, a palavra de Deus fala, para louvor da glória de Deus, né? Para Ele. As nossas atitudes, então, tem que elogiar, as nossas atitudes têm que louvar a Deus, né? Exatamente. Há uma passagem, eu até separei, que vai responder essa pergunta, é Hebreus 13:15. Às vezes as pessoas acham que tem que louvar e adorar em qual sentido, em qual momento. Olha o que o Hebreus 13:15 fala, portanto, ofereçamos. Isso é um mandamento. Sempre por Ele, observe que é sempre, não só na igreja. E nós sabemos que Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar, mas há um sacrifício que agrada a Deus. Qual? Vamos ver, portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, não é só quando tudo vai bem, é sempre, em qualquer situação eu tenho que louvar, eu tenho que adorar pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, né? Eu posso adorar a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida, né? Eu tenho que elogiar a Deus pelo que Ele faz, não só na minha vida, mas na vida das pessoas. Uma pessoa que cresce do meu lado, eu tenho que louvar a Deus. Muito obrigado pela vida da nossa irmã Jaque, que está tão abençoada naquele programa. Muito obrigado, Jesus, o Senhor é tremendo. Olha, eu louvando a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Então, isso também é uma forma de expressar louvor isso, a Deus. Né? E o Senhor me faz lembrar, pastor, daqueles louvores, daqueles hinos antigos que surgem exatamente em momentos de luta,
né? Os hinos que falam que a minha alma louva ao Senhor. Tem vários hinos que, quando a gente vai entender a história, como eles foram escritos em momentos de dificuldade, em momentos de perda, e ainda assim a pessoa escolhe exatamente seguir a palavra de Deus e louvar o Senhor, né? Exatamente, porque quando a pessoa, quando eu li aqui que Deus falou para Moisés, para deixar o povo ir celebrar, é para louvar, mas celebrar no deserto, né? Ou seja... Parece incoerente, né? Parece uma coisa, como é que eu vou louvar? Deserto tem água, deserto tem banda, tinha banda esperando lá o povo para fazer. Não, não é só a banda não é só o louvor na igreja, independente de qualquer situação. O louvor é elogio. Eu até coloquei aqui, ó. Por favor. Ato de louvar, elogiar, glorificação, exaltação por aquilo que o Senhor faz e fez em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Também é conhecido como elogio ou elogiar as qualidades de alguém ou de outrem, né? Nós louvamos a Deus, quer dizer, elogiamos a Deus. Todo dia eu louvo a Deus pela minha vida. Quando eu saio daqui, eu já saio louvando. Quando eu vou para casa, eu já saio louvando. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou louvando. Quando eu vou tomar banho, eu vou louvando. Jesus, muito obrigado pela água que o Senhor está derramando sobre mim. Tudo isso é um estilo de vida. Então, louvar é elogiar. E Deus é tremendo, Ele tem que ser elogiado em todo o tempo da nossa vida. Amém. Pastor, e agora eu quero entrar falando sobre a relação que muitas pessoas têm com o louvor e com a conversão. Eu conheço várias pessoas, conheço muitos jovens que foram atraídos até mesmo para ir para a igreja por um grande evento, como os eventos que, por exemplo, o missionário faz. A pessoa talvez não fosse até uma igreja, mas é um evento, vai ter música, eu vou. E até mesmo eu queria que o senhor contasse a sua relação na conversão com o louvor. Foi muito importante. Todos sabem, eu já contei isso, né, que eu fiquei 18 anos viciado nas drogas. Eu sempre fui músico, né? Eu sempre cantei no mundo secular, sempre vivi da música. E em um certo tempo eu estava muito deprimido, muito para baixo, como todas as pessoas sem Deus vivem para baixo. E muito legal, eu trabalhava no SP Marketing, ali nas Nações Unidas, onde era Caterpillar. E eu atravessando a Avenida Nossa Senhora do Sabará, eu ouvi alguma coisa caindo do outro lado. Eu atravessei a rua. Quando eu cheguei lá, era uma Bíblia. Eu não sei de onde essa Bíblia, eu tenho até hoje. A minha fala foi não trazer a Bíblia. Eu tenho até hoje essa Bíblia lá em casa guardadinha. Eu não sei de onde essa Bíblia caiu. Essa parte da história eu não sabia, pois pastor. Pois é muito forte isso aí. Eu atravessei a Avenida Nossa Senhora do Sabará, todo mundo conhece, é na zona sul de São Paulo. Cheguei lá, era a Bíblia. Eu ainda saí correndo atrás de um certo automóvel. E as pessoas, não é minha não, eu levei essa Bíblia para casa. A partir do momento eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu passei a assistir alguns programas. Foi justamente quando passou, né, Missionário Soares, ainda era na Júlio de Mesquita. A pessoa que ministrava o louvor não está mais no nosso meio, foi promovido para outros ministérios, outra direção que Deus deu para ele. E naquela frase, naquela canção, eu falei, você é um músico gospel, igual esse cara aí, eu não sei porque eu falei aquilo. Uau. E a partir do momento, Deus começou a trabalhar. Foi quando eu fui para a igreja em março, 2 de março de 97, atenção, inauguração da Igreja da Graça aqui no Campo de Fora, que era o bairro que eu morava. Então eu desci, tirei meu brinco, meu cabelo era todo rastafari, eu desci a Curva do S, olha o nome da curva, gente, Curva do S. Então tem tudo a ver com louvor e adoração. E foi justamente naquele dia... Peraí, pastor Fernandes, não vou deixar passar essa informação batida, pastor Fernandes Lima tinha o cabelo rastafari, viu? Tinha, rapaz, era todo enrolado. Ainda usava brinco, olha que negócio sério, meu Jesus. Deus do céu. Cheguei na igreja, quem estava lá? O AG Ferreira. Uau! E o AG Ferreira, ele era o ministro de louvor na época do Missionário Soares. Olha a ligação. Olha isso. E eu músico. E eu músico do mundo secular. O quanto é importante para um músico essa interação com a música quando chega na igreja, exatamente. Né? E naquele dia, quando terminou a reunião, foi quando eu entreguei a minha vida, 2 de março de 97, eu entreguei, procurei o AG Ferreira e falei, sou músico. Ele falou, você vai tocar para Jesus, rapaz. Uau. Fui para casa, comecei a frequentar a igreja, o AG Ferreira comprou uma bateria, eu comecei a tocar bateria para o AG Ferreira. Que lindo isso. Como membro,
ainda não era auxiliar. Como membro, eu comecei a participar do louvor. Foi quando eu tive esse meu momento. O pastor Francisco também, que nós levantamos como guitarrista. Tinha o pastor Agefeira, que abria, que cantava. Tinha uma irmã no teclado, que fazia o teclado. Então, virou-se a banda da graça. A gente vinha lá de Campo de Fora para abrir as reuniões aqui. E nós abríamos as reuniões aqui. Como missionário, eu era baterista do AG, mas a minha conversão teve relação, sim, com a música. A música é poderosa. Vou te contar um testemunho que eu não tinha te contado ainda, pastor Fernandes. Olha só isso. A minha mãe sempre fala quando a gente, ou quando o senhor vai ao programa, ou quando eu falo do senhor, ela sempre fala, eu esqueci de te dar esse testemunho. Acho que eu não te contei isso ainda. Ela e a minha irmã deve ter uns 6 anos isso. Elas estavam assistindo um culto de casa. Te contei essa história do batismo do Espírito Santo? Acho que eu não te contei isso, né? Elas estavam assistindo um culto em casa. E o senhor estava ministrando louvor e nesse dia houve um direcionamento e ficou bastante tempo o senhor ministrando louvor. E daí nessa ministração, a minha mãe foi batizada com novas línguas assistindo. E eu lembro que a minha mãe me ligou, eu estava trabalhando, eu estava numa externa e ela falou, filha, vem logo para casa que você não está entendendo o que está acontecendo nos cultos. Eu não lembro se eram vários cultos e em vários cultos o senhor estava pregando, mas eu sei que em um culto específico, e a minha mãe disse que ela começou a falar em línguas e ela demorou inclusive para ela voltar a falar o português e a minha irmã recebeu o dom de interpretar as línguas. E foi através daquele louvor. Enquanto o senhor louvava, ela lembra a música, eu não estava presente, eu não lembro, elas me contam com detalhes. Ela fala que o senhor estava falando durante a ministração, em algum momento o senhor falou, olha, Deus está batizando com o Espírito Santo. E elas já falavam em línguas, mas elas sentiram algo diferente acontecendo, começaram a falar novas línguas e a minha irmã hoje tem esse dom de interpretação de línguas. E aí eu queria unir a importância do louvor com o trabalho que o missionário faz através da televisão. Elas estavam em casa e a minha mãe diz, e a minha irmã, que a atmosfera espiritual que foi para dentro da sala, junto com a televisão, foi uma coisa impressionante. Elas me ligavam, filha, vem para cá, você não está entendendo o que está acontecendo. Parece que a sala está pegando fogo. Olha que coisa impressionante, pastor. É muito lindo isso aí a gente transporta para Deus, porque não é só o louvar, tem que ter a santificação, né? A consagração, que é a separação do músico. Não é de qualquer jeito isso não, né? Não. E enquanto eu não matei dentro de mim o espírito de músico, porque eu sempre fui músico. O que é o espírito de músico? É aquele que ele quer a guitarra mais alta. O espírito de músico, ele quer o microfone mais alto para ressair a voz maior. Ele quer tudo mais alto, ele quer tudo para ele. Essa música não é legal, isso é espírito de músico. Agora o espírito de adorador não, ele se dobra para o anjo da igreja. O anjo da igreja vai fazer um culto de celebração. Então nós temos que pegar músicas que vai falar de celebração, vai fazer um culto de libertação. Então nós temos que pegar músicas que vai falar de libertação para que... Não é a música que você mais gosta, a música que fica melhor na sua voz, entendeu? Não é isso, não é nada né? disso, não é aquela que eu interpreto melhor. Então o grande segredo, né, do que aconteceu com a sua mãe foi justamente isso. Nós nos consagramos a Deus e é Deus que faz, como aconteceu com o próprio Davi, quando Saul tinha aquele espírito melancólico, ele desobediência a Deus, o demônio tomava conta dele e falaram, vai buscar uma pessoa que toque bem. E um dos jovens falou, eu conheço um jovem que é filho de Jessé, o belemita, ele toca bem. E tem mais, em sisudo em palavra, gentil presença, começou a dar as qualidades. A última falou, e Deus é com ele. Ou seja, o que foi que se destacou? Aliás, eu lembro, essa passagem, pastor, ressaltando o que o senhor fala, me faz lembrar que até pelo pai ele foi esquecido. Mas por essas características, alguém se lembrou dele. Então imagina como isso era marcante na vida desse jovem, né? Não só na vida do Davi, mas até Jó, porque Davi era um músico. Quer dizer, os salmos são poemas, não são músicas. E o Davi escreveu a maioria deles. Então Davi era um músico compromissado com Deus. Então o músico, ele tem que ser compromissado com Deus, para que o louvor possa realmente fazer a diferença de salvar pessoas, de tocar no coração, pessoa oprimida em casa, através da música. Ela celebra naquela madrugada, quando eu estava muito doido. Poxa, o cidadão estava cantando uma canção. Naquela hora eu senti, você é um músico gospel. Uma frase daquela canção travou no meu coração. De 97 até aqui, não houve uma recaída na minha vida.
Não teve esse negócio, não, eu voltei para o álcool, voltei para a bebida. Não houve recaída. Começou com uma promessa no louvor e para o louvor, né? E para o louvor. Então, quer dizer, Deus me libertou no louvor e hoje Ele me usa. Por isso que eu falo com essa propriedade do louvor, porque eu sei que o louvor pode tirar pessoas do álcool, pode tirar pessoas das drogas, pode libertar pessoas e salvar vidas. A música é muito importante. O que aconteceu com a sua mãe foi o poder de Deus. Eu estava naquele momento ligado com Deus, separado para Deus, e Deus trabalhou. Pastor, como até pela necessidade das igrejas de bairro, eu também já atuei em algum período no louvor, eu quero trazer um pouco sobre o que eu via que acontecia, complementando o que o senhor fala sobre o espírito de músico e falar sobre a importância disso. O que eu percebo é que o microfone é algo muito perigoso, né? Deus. Ou a bateria, ou o instrumento que for, tudo. porque a gente está, de alguma maneira, em destaque. É um ministério que geralmente recebe muitos elogios, né? Muitos. Então, há uma necessidade de saber lidar com isso. E quando são jovens, eu percebo que também, em algumas denominações que eu já visitei, na Igreja da Graça isso nunca aconteceu com a gente, mas eu já visitei e fui pregar em alguns locais em que quando a gente chega, os músicos saem na hora da palavra. Vão lá para fora, dar uma volta e depois eles voltam. Isso me atormenta. Pastor, explica essa história pra gente. O senhor acabou de falar que tantos milagres, eu citei um, mas quantos milagres através da sua vida durante o louvor aconteceram na vida de outras pessoas e até mesmo na sua vida? Isso não acontece se não houver santidade, não é? É porque assim, já está escrito lá em Hebreus 12, 15, porque sem a santidade, né, ninguém verá Deus. Santidade é separação. Quando Deus mandou que Josué santificasse o povo, santifica o povo, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Ou seja, se não houver uma santificação, a separação de tudo aquilo que nos contamina, que nos causa travamento com Deus, Deus não vai fazer as maravilhas. Deus também não pode, já que Ele diz que Ele habita no meio dos louvores. Então, se Ele habita no meio do louvor, tem que haver a ação, né, de bondade da parte de Deus para as pessoas, porque o louvor é isso. Não é aquele momento que nós vamos encher linguiça, como o pastor Jaime fala. É o momento que o pastor Jaime vai entrar. Não, tem muitas pessoas que infelizmente desprezam aquele momento da abertura. Muitas pessoas... Verdade, até chegam atrasadas, né? Chegam atrasadas. Não é louvor. Não é o louvor, tá lá, nossa, eu fico... aquele barulho, eu não curto aquele barulho. Tudo isso é uma ação do demônio. Não é que o som tá alto, não é que a bateria está alta, é porque o diabo ele trabalha contra. Ele não quer que a pessoa louve, ele não quer que a pessoa celebre, porque louvar é festa. E louvar a Deus é um mandamento. Salmo 156 declara: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, vírgula, louvai ao Senhor. Está aí o mandamento. É o Salmo 150, versículo 6. Então, louvar é mandamento, é ordem. Então, tem muitas pessoas que, infelizmente, elas acham que naquele momento, não, porque não dá para ficar em pé ali, ai meu Deus do céu, eu vou chegar no horário. Ela perde aquele momento da abertura, aquele momento onde Deus trabalha realmente na música, através de uma canção. Numa letrinha é onde está uma mensagem. Então, tome muito cuidado, você que não gosta do louvor na igreja, que não gosta de música. Isso é ação do mal. Pastor, eu vou voltar já nesse tópico que eu quero entender também sobre a importância para a preparação da palavra que o louvor tem. É uma liturgia. Por que todas as igrejas, na maioria das igrejas, por que todas fazem do mesmo jeito? Porque é uma liturgia, tem um motivo para isso. O pastor Fernando já explica. Mas só voltando à questão dos músicos, pastor, como é que o senhor faz para cuidar dos músicos, até dos seus? E como é que foi vencer isso? Porque muitas vezes é um processo de conversão. A pessoa ela chega do mundo, imagina alguém que já é músico ou que não é, e se descobre podendo cantar. Eu vejo nos corais das igrejas, a pessoa quer cantar mais alto, mas é um coral, Nossa. Tem que ser todo mundo com a mesma voz. Todo mundo ali. Como é que faz para lidar com esses... Como é que o senhor fala? Espírito de... Como é que é? Espírito de músico. Espírito de músico. Se não morrer, o espírito de adorador não consegue, né? Porque Jesus falou para a samaritana, chegarão um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, Deus está dizendo, está falando para aquela samaritana, porque eles adoravam no monte Gerazim, acho que é isso, e eles não se misturavam, eles não saíam de onde estavam para ir para Jerusalém para adorar. E ali Jesus estava mostrando que chegaria o final disso. Jesus está dizendo aqui ali que a importância não é o louvor, e sim a forma que nós louvamos e adoramos. Então, se a pessoa não tem uma vida com Deus, de leitura bíblica, não tem seminário que vai dar jeito no músico, se ele não tem vida de leitura,
se ele não tem vida com Deus, não tem seminário, não tem escola. Não tem a melhor técnica musical, né? Pode ter a melhor técnica. Não adianta se ele se não não ler tiver. Bíblia, ele tem até a técnica, mas não vai ter a unção. A unção que despedaça o jugo, a unção que me faz ver dentro de mim que eu estou arrogante, que o meu nariz está empinado, que eu estou desprezando, que eu acho que eu sou o cara. Se eu não tiver essa unção, o apóstolo João, se você me permite, Por favor, pastor. o apóstolo João no capítulo, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 27. Ele diz o seguinte, ó, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Dê uma pausa, viu? Tem coisas que é a unção que vai me ensinar. Não é o pastor, não sou eu, não é seminário, não é música. Não depende que do vai, outro, não, né? não depende do outro. E a unção que vós recebeis, ela vos ensina como vos ensinou todas as coisas. Assim nele permanecereis. Tem gente que não permanece. Para quem quer anotar, pastor, é uma das cartas de João, né? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 27. Vou ler mais uma vez, para ficar bem entranhado no coração. Isso é para todos, não é só para músicos, não, é para todos nós, isso né? é para todos nós que achamos, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Ela me lindo isso. A unção me ensina a cuidar da minha esposa. A unção de Deus me ensina a cuidar da minha filha, a cuidar das minhas amizades, a respeitar as pessoas. Eu não vou aprender isso na escola. Eu não vou aprender isso sentado num banco da igreja. Tem assuntos que é a unção que vai lhe ensinar. Se você não for ungido por Deus, onde Davi aprendeu a lutar com o urso, a partir para cima de leão, foi a unção que ele tinha e Deus era com ele. Era um homem ungido. Por causa disso, Davi foi parar no palácio real, por causa da unção que ele tinha de tocar. E ele tocava com tanta propriedade, com tanta responsabilidade, com tanta unção, que aquele espírito melancólico da vida de Saul saía. Só que Davi não resolveu o problema de Saul. Ele só aliviava. Era momentâneo, porque Era aí momentâneo. chegava a parte de Saul fazer a parte dele que ele não Exatamente, fazia, que né? ele não fazia. Davi tinha, sim, o momento de tocar. O espírito saía, mas ele não resolveu o problema de Saul. O problema de Saul era com Deus. Pastor, o senhor citou Josué e me fez lembrar da passagem que eles iam lutar contra o povo de Ai, que era um povo pequeno. Então Josué falou, é interessante que em todas as outras batalhas ele sempre orava antes, mas nessa ele olhou e falou, esse povo é pouquinho aí, tá tranquilo, a gente vai ganhar. Eles vão para a guerra, perdem, e aí Josué ora. E Deus mostra que havia anátema, que havia maldição no meio do povo. Quando foi descoberto que foi resolvido o problema, eles lutam novamente e vencem. Eu introduzi isso porque eu quero entender, pastor, no Ministério de Louvor, se uma pessoa estiver fora da visão, se uma pessoa estiver fora da unção, estiver em pecado, ela pode atrapalhar o grupo inteiro? Com certeza, atrapalha. Assim como foi o Acã. Se tiver um Saul, de repente, né, no Já meio, era. ou como foi o Acã do O anátema? Acã, a ordem era não tocar em nada. E em Jericó, que era tudo anátema, que é tudo condenado. Ele se recusa, né? O Acã, na verdade, ele se recusa a lidar e a tratar dentro dele daquele espírito de ganância, né? Porque Deus deu a ordem, não toque. Ele achou que ninguém viu, pegou tudo, a capa babilônica, pegou o ciclo de ouro, levou para a tenda, levou para o arraial do povo de Deus, ou seja, levou para dentro da casa dele. Então estava lá. E Deus não mostrou, Deus falou, Josué, é o seguinte, ó, tem traidor, não. Deus não mostra nada se você não tiver comunhão e orar. Por isso que Josué não percebeu antes, por isso que aqueles 30 homens tomaram a coça e tomaram a surra. O Josué, homem de Deus, vacila, por quê? Não buscou. Então, se tiver um Acã, se tiver um Saul, se tiver um rebelde, vai atrapalhar tudo. Então, por isso que o líder, ou quem está responsável por aquele grupo de louvor, eu já confio no meu grupo. Não. Josué também confiou e se lascou, hein? Tem que estar Se o quebrou. tempo inteiro. Ligado com Deus. Porque quando ele vai buscar, Deus falou, por que clama? Anátema no vosso meio. E até Josué entrou. Josué era homem santo de Deus. Deus falou, enquanto tiver anátema no vosso meio, eu não serei convosco. Observe que até Josué entrou na punição por causa do pecado do seu guerreiro fiel a ele.
O Acã não era qualquer Zé Mané, era um guerreiro tremendo, era homem de batalha, era um homem que fazia parte do exército de Deus, mas era um homem ganancioso. E através da sua ganância, ele despreza a orientação de Deus. Você é uma pessoa habilidosa, toca muito, canta um absurdo, mas de repente você despreza as orientações divinas. E aí, o ministro de Deus, quem lida com música, não só o ministro, tem que estar todo mundo na mesma sincronização, na mesma unção, tem que orar, tem que consultar. E aí, pastor, uma pergunta sobre os líderes, porque o que eu percebo é que a Bíblia fala, né? Quem muito foi dado, muito será cobrado. Você falou que o Josué, ele paga junto o preço, porque ele tem que, além de terem perdido, enquanto ele não conseguisse ter a sensibilidade de entender o que Deus estava mostrando, o povo não iria vencer. Então, ele tinha a responsabilidade do povo nas costas, ele ficou no lugar de Moisés. E aí eu quero entender, todo mundo quer ser líder também no grupo de louvor, eu percebo isso, né? Todo mundo acha que tem que liderar. Só que a responsabilidade de liderar não é só de ver quem está tocando bem, quem é que vai ministrar, quem é que vai ficar no back. Essa responsabilidade principal de analisar o grupo e ver se está tudo certo, porque a responsabilidade perante o povo, perante a igreja, principalmente perante Deus, é muito grande, né? É muito grande. Músico que não pega a Bíblia, como você citou, você chega, os músicos tocam, quando a gente sobe, desce todo mundo e vai. Quando não vão lá para dentro, não sei para onde, eles ficam lá no fundo. E aí você que está ministrando, você percebe toda a igreja. E quantas vezes eu não observo isso, eu não vejo isso. Aquilo me entristece ao ponto de eu ficar, meu Deus, ou seja, coitados, né? Então a gente percebe muito quando essas pessoas ficam lá atrás de. Alguns sentam e pegam a Bíblia, porque aquele tem compromisso, mas não adianta. Uma andorinha só não vai fazer o verão. Verdade. Todo mundo tem que estar ligado. Então, infelizmente, o que acontece na vida dessa galera que mexe com música é achar que ele é especial. É achar que porque toca já está com tudo. Não, se não tiver vida com Deus, se não tiver unção de Deus, se não tiver consagração, se não tiver momento de oração. Há uma passagem aqui em Isaías, as pessoas acham, porque Deus me chamou para eu ser cabeça. Sim, todos nós somos cabeça, todos nós. Mas olha o que o Isaías declara aqui, Isaías 15, deixa eu ver se é o 15:9, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que às vezes Deus vai dando assim na hora os resultados. Não, é o 9:15, tá vendo? A gente sempre troca. O Isaías 9:15 diz o seguinte, vai falar de duas pessoas, ancião e vai falar de varão. Pessoas idosas e pessoas novas. Ele diz o seguinte, o 9:15, o ancião e o varão de respeito são cabeça. Uau! Mas Deus me chamou para ser cabeça. Você respeita a liderança, você respeita o seu líder, você respeita o seu líder que foi levantado, ele não toca nenhum instrumento, você respeita ele porque ele foi levantado para ser o pastor do louvor. Mas ele não toca nada, mas você respeita a posição que ele foi colocado, então você não vai ser cabeça. Porque muitas vezes o líder nem precisa ser alguém que toca, não é essa questão, né? Porque o líder está ali para organizar, é a parte espiritual. Os músicos lidam com aquela parte natural, a música, mas ele entra com o espiritual, vamos orar, vamos consagrar. Nós vamos ter o nosso momento de consagração, nosso momento de meditação. Você vai dar a palavra segunda-feira, você vai dar na quinta-feira. Nós vamos ensaiar. Hoje nós não vamos ensaiar, nós vamos até reservar o estúdio, nós vamos ficar meia hora aqui louvando. Não, a gente vai perder meia hora, a gente vai perder nada. Nós vamos ganhar, ninguém quer saber disso. Pastor, o senhor me faz lembrar quando Moisés recebe uma orientação do sogro, olha, você precisa de líderes, você vai ter que dividir o povo, você não vai conseguir, você por conta própria, atender todo mundo. Vem o sogro dele trazer uma orientação para ele, Jetro, né? Que não era necessariamente a liderança ali. Exatamente. Então, às vezes, a gente imagina que é o óbvio, né? Que alguém vai liderar, mas às vezes Deus coloca uma pessoa para liderar que nem necessariamente é o que canta melhor ou o que toca melhor, mas é o que tem a experiência, é o que tem esse respeito diante de Deus, né? Esse respeito diante de Deus. E o texto finaliza, ele fala que e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Uau! Cauda é para se arrastar. Quem é cabeça? Deus me chamou para ser cabeça, sim. Não só a mim, você e todos nós. O ancião e o varão de respeito são cabeça. Qual que é a nossa parte dentro do milagre que a gente quer viver? É ser de respeito, né? É ser de respeito. Pastor, eu vou